Você já ouviu alguém dizer: "Aprendi inglês só assistindo série", ou "É só ver dorama que você aprende coreano"? Será que realmente funciona? Bom, nós temos aí um exemplo, né, do K-pop, que foi o Namjoon. O Namjoon aprendeu inglês assistindo Friends. Será que realmente funciona? Será que assistir meus doramas favoritos, ler webtoons e ouvir K-pop pode ensinar de fato a língua coreana? A resposta para essa pergunta é um sim, mas não da forma que muita gente imagina. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre como filmes, séries, webtoon, músicas e outras mídias coreanas podem se tornar grandes aliados para seu aprendizado, desde que usados de maneira correta. Quando começamos a estudar um idioma, pensamos muito na gramática e no vocabulário. Aprender uma língua significa aprender como as pessoas se cumprimentam, como demonstram respeito, como expressam carinho, como fazem piadas, como discordam e como pedem desculpa. Toda língua carrega uma cultura. Então, não é só aprender gramática e vocabulário, mas entender como ela de fato funciona na vida real. E a língua coreana talvez seja um dos melhores exemplos disso. Uma vez que na Coreia, a forma como você fala muda de acordo com idade, profissão social, contexto, grau de formalidade. Por isso, aprender coreano também é aprender uma cultura nova. Muitos alunos no início ficam se perguntando: mas por que tem tanta regra? Mas por que tem tanta formalidade? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas nós esquecemos que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas, como vocês sabem, eu gosto de trazer um pouquinho de psicologia aqui também para salientar certos pontos. E uma das coisas que a psicologia diz através da imersão é que a emoção facilita na aprendizagem, uma vez que a psicologia cognitiva mostra que conteúdos que despertam interesse e desenvolvimento emocional tendem a ser lembrados com mais facilidade, uma vez que quando nós aprendemos um idioma de uma forma divertida ou até mesmo mais emotiva, dificilmente esquecemos porque vai entrar naquele campo onde você vai se sentir acolhido, vai ter uma nostalgia, vai sentir ali como se fizesse parte daquilo. Quando você se emociona com uma cena de um dorama ou ri de um programa de variedade, seu cérebro tende a prestar mais atenção naquele momento. A atenção é uma das portas de entrada da memória. Sem atenção, pouco aprendizado acontece. Segundo a teoria da autodeterminação, desenvolvida por Edward Deci e Richard Ray, aprendemos melhor quando existe motivação interna, ou seja, quando estudamos porque gostamos, não apenas porque somos obrigados. Isso aconteceu comigo com o inglês. Quando eu era novinha, estava entrando no ensino médio, minha mãe me obrigou a estudar inglês. E eu passei 3 anos odiando estudar inglês, e eu só estudava para passar. E eu tirava 6, a média certinha para passar. Porém, quando eu mudei de polo e acabei tendo contato com outras pessoas, eu tive mais interesse nesse idioma e consegui converter essa questão. É por isso que utilizar conteúdos que você realmente aprecia pode aumentar sua constância nos estudos. Nosso cérebro aprende melhor quando uma palavra aparece em um contexto significativo, não apenas em listas. Por exemplo, você pode aprender a palavra Nunmul, depois ver essa palavra em um dorama. Depois vem uma música, depois em um webtoon, depois em um livro, e aos poucos ela deixa de ser apenas tradução, ela passa a fazer parte da sua memória. Eu lembro até hoje que as primeiras palavras que eu aprendi, primeiras frases que eu aprendi em coreano foi o Hal Su Soil, que é o eu consigo, do inglês I can do it, que eu vi em um post. Eu não lembro da onde, do que, mas era de um livro específico, eu também não lembro qual era o livro, que me marcou muito. E quando eu aprendi essa estrutura, a usar o que cada partezinha significava, foi transformador para mim, nunca mais esqueci. Como eu também tenho algumas alunas que se emocionam quando entendem um texto que pegam após um período de estudo. É algo que a gente se satisfaz quando a gente estuda de um jeito que agregue e que a gente não faça de forma obrigada. Por isso que aprender o idioma precisa ser divertido. Aqui vale apresentar uma das teorias mais importantes da aquisição de uma segunda língua. O linguista Stefan Krashen propôs a hipótese do input compreensível. Segundo ele, nós adquirimos uma língua quando somos expostos a mensagens que conseguimos compreender parcialmente. Não precisamos entender 100%.
Na verdade, precisamos entender o suficiente para o nosso cérebro fazer conexões. E é por isso que legendas ajudam, repetir episódios ajudam, rever cenas ajuda. Assistir conteúdos do seu nível ajuda muito mais do que tentar entender um programa extremamente avançado. Então, a gente precisa ir aos pouquinhos, para depois a gente chegar aonde a gente deseja chegar. Porque se a gente pular etapas, nós nos frustramos por não conseguirmos compreender melhor aquilo que está sendo falado. Às vezes é muito rápido, às vezes a gente demora a entender uma partezinha, quando a gente entende uma parte, já está em outra parte. Mas disso tudo, surge aquela dúvida: ai, por onde eu devo começar? O que eu preciso fazer? Ai, como eu posso utilizar essas plataformas, séries, livros, filmes, doramas, webtoons, programas de entretenimento, música, para estudar? Cada um tem ali o seu nívelzinho que vai lhe ajudar nos estudos do coreano. Doramas, por exemplo, são ótimos para a expressão do cotidiano, nível de formalidade, pronúncia, cultura, além de expressões e gírias. Mas atenção! Doramas históricos usam muito vocabulário antigo. Doramas jurídicos usam muito linguagem técnica. Escolher conteúdos próximos de sua realidade. Já filmes apresentam sotaques diferentes, vocabulários variados, situações culturais. Além disso, mostram aspectos históricos importantes da Coreia. Programa de variedade, encontramos uma língua mais espontânea, mais do dia a dia, algo que vai nos aproximar mais da língua coreana do dia a dia. Interrupções, gírias, expressões atuais, humor. É uma ótima forma de conhecer como os coreanos realmente conversam. Já os webtoons são excelentes para leitura, vocabulário, onomatopeias, diálogos curtos. Além disso, como há imagens, o seu cérebro cria associações entre palavras e contextos. Isso facilita a memória a longo prazo. Já as músicas, temos aí uma observação a ser feita. Elas são ótimas para pronúncia, ritmo, repetição, vocabulário, mas aí é que tá. Música tem uma licencinha poética. Por que que eu digo isso? Porque pode ser usada palavras que não soem tão naturais assim. Podem ter palavras que vão estar escritas de maneiras reduzidas, por exemplo, ou podem ser usadas palavras que não são tão usadas pelos coreanos no dia a dia. Nem toda palavra, nem toda letra representa o cotidiano coreano, já que utilizam muitas metáforas, poesia, provérbios, linguagem mais artística. Então, elas são excelentes complementos, não substituem o estudo estruturado, mas são ótimas para quem está iniciando praticar pronúncia e escrita. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar coreano, eu escutei muita música e escrevi, e eu acompanhei muito a escrita e a música, e eu acabei pegando um certo caguete com o Sutório de Busan, por exemplo. Eu preciso prestar atenção quando eu falo para não influenciar os alunos quando eu chego para falar uma certa palavra específica. Quando nós assistimos conteúdos coreanos, aprendemos muito além da língua. Conhecemos hábitos alimentares, feriados, que são incríveis, formas de respeito, relações familiares, que são, de fato, diferentes do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, ou no Ocidente. Como o ambiente escolar funciona, o ambiente de trabalho, a etiqueta, expressões culturais. Muitas palavras simplesmente não fazem sentido sem compreender o contexto cultural. Por exemplo, nunchi, chong, han são conceitos profundamente ligados à cultura coreana. Traduzir essas palavras nem sempre é o suficiente. Por isso que é interessante a gente não pegar, não tentar fazer tradução palavra por palavra, porque pode ter um contexto diferente naquela frase. Por exemplo, nós temos re. Re pode ser sol, re pode ser o verbo. Qual vai ser? Então, traduzir essas palavras ao pé da letra, sem ter um contexto, nem sempre é o suficiente. É preciso vivenciar esses conceitos. É preciso entendê-los em frase, aonde eles estão, onde eles apareceram. Então, Som Senim, como eu posso utilizar esses recursos de forma inteligente, como o nome de um fez, por exemplo, para aprender inglês? Simples. Assista um vídeo, assista um dorama, primeiro normalmente. Para assistir, para ver se você gostou do conteúdo, para ver se você quer aquele, que gostou daquilo, se você se identificou com aquele tipo de dorama, por exemplo. Depois, reveja pequenos trechos. Anote palavras recorrentes, observe partículas, perceba níveis de formalidade. Compare legenda com áudio. Coloque legenda em coreano e tente repetir conforme o coreano falando. Não pause a cada frase.
Priorize compreender a ideia geral daquela conversa, daquela frase. Reutilize vocabulários em frases próprias. Por exemplo, eu fiz muito isso com Goblin. Goblin é meu dorama favorito, gente. Olha, eu vou panfletar Goblin até meu último suspiro na Terra. Eu já vi 6 vezes e eu vou assistir de novo porque é um meu dorama de reconforto. Por mim, todo ano eu preciso assistir ali Goblin. Como se fosse a primeira vez. Na terceira vez que eu reassisti, eu coloquei legenda em coreano pra acompanhar, pra repetir, pra anotar palavras. Ah, então é assim que essa palavra é escrita? Caramba, eu não tinha me atentado. Vou escrever aqui no meu caderninho, nas minhas anotações. É um verbo? É um substantivo? O que que seria essa palavra aqui? Como eu poderia traduzi-la nessa frase? Faz sentido nesse contexto essa tradução? Na quarta vez que eu fiz, eu já estava ali tentando entender sem a legenda. Depois eu coloquei a legenda pra ver se, então é assim que é escrita. Beleza, sim, vai, vamos. E eu sempre recomendo aos meus alunos de pegarem doramas que eles já tenham assistido e tenham gostado muito. Isso ajuda, facilita ali você a se conectar com aquele dorama, filme que seja. O importante é você ali se divertir, não fazer como se fosse uma obrigação. Porque no final das contas ninguém gosta de fazer nada obrigado. Vamos ser sinceros. A gente gosta de aprender de forma divertida, de se aventurar, de dar umas gargalhadas. E é normal. Não tenha medo de errar. Gente, nativo erra. Ó, recentemente eu descobri que eu não entendo nada o que o Tianbin fala. Recentemente eu descobri isso. Porque ele canta, eu li a parte que ele estava cantando e eu não consegui acompanhar. Percebi que eu não consigo entender o que o Tianbin fala. Ponto. O Mingyu é um outro querido. Ele é meu bias, tá? Um dos meus bias do Seventeen, porque o Seventeen é impossível você ter um bias só. A rap line inteira são meus bias. E eu não entendo o que o Mingyu fala, porque o bichinho tem língua presa. Às vezes ele se embola, às vezes ele volta na frase e eu não consigo acompanhar. Não porque eu não entenda, não porque eu não saiba coreano, é porque eu não consigo acompanhá-lo. Não consigo entender muito o que ele fala. E fica complicado. Eu já sei, isso é um fato. Quando eu conhecer o Divo, eu vou falar, meu bem, deixa eu só apreciar a sua beleza, porque você abrindo a boca eu não entendo nada. Mesma coisa o JK. JK, ó, tadinho, ele se perde na linha de raciocínio dele, ele às vezes gagueja demais, ele às vezes nem sabe o que tá falando, ele perde ali. Ih, é uma loucura. Ele mesmo numa live falou que não sabe, fala 0 línguas. Acho isso maravilhoso. Mas que, se até mesmo o nativo fala errado, às vezes se equivoca, nós mesmos na língua portuguesa, a gente às vezes fala errado, a gente fala umas concordâncias de um negócio meio estranho, tudo bem. E tá tudo certo. É importante ter em mente que assistir 50 doramas não substitui um bom estudo. Ah, mas Somsenim, eu assisti tantos doramas e eu até agora não aprendi coreano. Bom, assistir por hobby, assistir por simplesmente por gostar, às vezes não é o essencial. Aí ali a gente precisa, talvez, aprofundar o contato com a língua. Botar uma legenda em coreano, voltar a tentar repetir com e sem legenda, ouvir e tentar escrever. Eu achava, quando eu soube que o Namjoon aprendeu inglês assistindo Friends, eu achei que fosse só ver trocentos doramas que uma hora eu ia pegar. Mas que provavelmente ele foi pausando, foi ele repetindo, foi construindo frases a partir daqueles conteúdos. Se faz sentido usar naquele momento, se faz sentido usar em outro momento. Então, um dorama não substitui um bom estudo justamente porque falta sequência pedagógica, falta revisão, falta práticas ativas, utilizar em uma conversação aquele vocabulário, aquela expressão, aquela gíria que você aprendeu. É como visitar uma academia todos os dias. Você aprende como ela funciona, mas só desenvolve músculos quando começa a treinar de fato. Com o idioma acontece algo parecido. Consumir conteúdo gera exposição, mas aprender exige participação ativa. Ok, Sam, como eu posso combinar a imersão e o estudo? Ora, vamos lá. Livros didáticos, a gente tem estrutura. Gramática, nós temos a compreensão. Aplicativos, revisão de gramáticas, de vocabulário, por exemplo. Doramas, temos um contexto onde aquela palavra, aquela frase, aquela expressão, aquele provérbio, aquela gramática sendo usada. Música gera aquela repetição, aquele reconhecimento das palavrinhas. Por exemplo, Radimar. Radimar vocês podem conhecer. Nós temos muitas músicas que temos Radimar. Radimar, Radimar. Lira, pira, pamatami, tingo, kata. Higalige, Radimar. Temos muitas músicas que temos Radimar. Quando a gente pega essa palavrinha solta,
escutamos e a gente começa a prestar atenção em música, nossa, pera, eu conheço essa palavrinha, Radimar. Olha só, consegui reconhecê-la na frase, consegui reconhecê-la na música. E assim a gente começa a trabalhar nosso ouvido a pegar essas pequenas nuances da própria língua coreana. Não só em música, mas em dorama, por exemplo, a gente também vai conseguir reconhecer. Podcasts, canal no YouTube que tem conversação, ótimo para o ouvir. A conversação, a gente tem ali aquela prática oral, o desenvolver do falar, porque muitos alunos acabam tendo dificuldade em falar por medo de falar errado. Gente, quem tem boca vai a Roma, tá? Não tenha medo de falar errado, o nativo fala errado. O nativo fala errado. Então, não tem essa necessidade. Nós falamos errado a língua portuguesa. E tá tudo bem. Não é porque você não tá conseguindo pronunciar, não tá conseguindo falar, ou falou uma palavrinha equivocada, que você não vai ser entendida. Gente, olha. Eu falo pros meus alunos, eu sou maluca, mas não sou louca. Em coreano, nan michim saramia. Hajiman, an michosok. Maravilhoso, eu sou maluca, mas não sou louca. Mas de fato, é você dar cara a tapa. Gente, fale. Um professor da minha mãe falou pra ela e ela falou pra mim: "Speak wrong, but speak English". Fale errado, mas fale inglês. E, gente, eu uso meu porto inglês aqui, eu junto os negócios, mas eu faço uma mistura aqui com os idiomas tudo. Eu falo português, inglês, aí meto um coreano no meio da frase, adoro. Teve uma situação em que minha mãe tá aprendendo italiano, minha mãe é professora de inglês, já aposentada, eu sou professora de coreano e sei inglês. A gente não conseguia lembrar a palavra caranguejo em português, pra vocês terem uma noção. Eu lembrava em coreano, que, ela lembrando em inglês, e eu não entendendo como é que a gente não estava conseguindo pegar a palavra em português. E às vezes é isso. Às vezes é isso, tá tudo certo. Isso dá a gente uma satisfação muito grande, porque a gente começa a perceber, caramba, tá dando efeito, tá fazendo, olha, tô pegando, nossa, olha, que loucura. E é maravilhoso quando a gente tem esse insightzinho, tipo, caramba, como é que essa palavra em português, nossa, ai, poliglota já, pode largar nesse país que tá fluente. É sobre a gente praticar todos os dias de formas divertidas e não de forma que você vai se sentir mal. Não é pra ser algo obrigatório, não é pra ser algo que vai obrigar você. Não é à toa que muitas pessoas, quando começam a aprender inglês forçado, têm dificuldade de desenvolver esse idioma, porque foi forçado. Eu tive esse problema. Nossa, demorei muitos anos pra ter vontade de aprender a falar inglês. Não é à toa que eu falo que eu sou analfabeta funcional do inglês. Conceitos básicos do inglês eu não sei, mas me coloca numa entrevista de emprego. Nossa, eu vou falar com você de um vocabulário rebuscado, coisa básica. Quando a gente usa N. Não faço a mínima ideia. Minha mãe me explicou, já esqueci. Mas sobre conceitos básicos, eu acabo esquecendo, porque foi algo que eu estudei, eu aprendi de forma obrigada. E eu só Ctrl+C, Ctrl+V para passar na prova. Cada ferramenta fornece uma habilidade diferente. E é sobre a gente usar todas a nosso favor. Gente, eu uso o Duolingo. Eu uso o Duolingo. Por quê? Tem palavras, tem vocabulários que às vezes eu não uso, eu esqueço. E falo, nossa, mas esse vocabulário que eu já aprendi de fato, mas eu não tenho costume de usar nas conversações que eu tenho, nas minhas aulas, e quando eu dou aula também de coreano. Às vezes esqueço. E é normal, quando a gente não usa aquele vocabulário ou aquela gramática, a gente naturalmente esquece. E tá tudo bem. Isso é algo normal do ser humano. Quanto mais você usa, mais enraizado fica. Aprender coreano não é apenas estudar palavras, é entrar em contato com uma cultura, uma história e uma forma diferente de enxergar o mundo. Filmes, séries, música, webtoon, programas de variedades aproximam você dessa realidade. Eles tornam o idioma vivo. Mas lembre-se, a imersão não substitui o ensino. O estudo, ela transforma aquilo que você estuda em algo que você consegue sentir, ouvir e viver. Quando uma língua deixa de ser apenas matéria de estudo e passa a fazer parte do seu dia a dia, aprender deixa de ser uma obrigação e se transforma em uma experiência. Eu demorei um pouquinho, não foi tão rápido assim. Por quê? Eu tenho N questões na minha vida que me fizeram ter essa certa dificuldade, mas não é impossível. Não é impossível. Todo mundo consegue, no seu tempo. Então, no final, aprender um idioma tem que ser divertido, leve e dinâmico. Até porque ninguém gosta de fazer nada obrigado, né?